Ótimo, pessoal, estamos de volta aqui para falar um pouquinho de queda livre. A gente ainda vai continuar com alguns resultados. Então a gente discutiu no vídeo anterior, né, que eu tive que cortar porque estava ficando muito longo, sobre o fato de que quando a gente supõe uma resistência do ar proporcional à velocidade, as equações nos mostram que deve existir uma velocidade terminal, uma velocidade em que o objeto não aumenta mais do que ela se continuar naquele sistema com a resistência do ar apenas e a força de atração gravitacional. Agora, você poderia pensar duas situações que a gente vai discutir aqui. A primeira é o seguinte: se a força não for proporcional à velocidade, como a gente supôs, mas se for proporcional à velocidade ao quadrado, o que aconteceria no problema? Aqui eu não vou mostrar a dedução das equações, mas você pode tentar resolver a equação na mão. Confesso que não é nada fácil, vai precisar de umas boas tabelas de integração, e você vai encontrar tanto a velocidade como a posição escritas numa expressão bem monstruosa aqui: raiz de mg sobre b, tangente hiperbólico, nessa outra de posição ln de cosseno hiperbólico, eu já marquei. Mas o interessante é que mesmo considerando v quadrado, força, resistência do ar proporcional à velocidade ao quadrado, ainda assim o modelo indica para mim que existe uma velocidade terminal, e é isso que eu estou mostrando aqui. Veja que se você tiver um t muito menor que um parâmetro aqui, que eu defini como raiz de m sobre bg, um pouquinho outro parâmetro, mas você vê que é muito similar ao anterior, o movimento se comporta como menos gt. Em outras palavras, ele é um movimento retilíneo, uniformemente variado, assim por diante. Então é um movimento comum, aquele previsto no movimento de queda livre sem resistência do ar. Em outras palavras, despreza-se a resistência do ar para valores de tempo iniciais, ou muito afastados desse valor. Quando a gente tem tempos muito maiores do que esse, a velocidade nunca passa um valor, e a gente consegue mostrar, mais uma vez, que existe um valor, nesse caso, raiz de mg sobre b, que define esse problema. Tá? Então, ainda assim, existe a velocidade terminal, e ela muda um pouquinho o parâmetro dela, a depender daquilo que a gente está estipulando. A posição, equivalente. Se você tiver um tempo muito começo do movimento, aqui eu troquei o sinal, né? Tá ao contrário. Então, se tiver um valor muito pequeno, será que eu troquei certo? Isso. Muito pequeno, o que acontece é que isso aqui se aproxima do movimento retilíneo uniforme. Caso contrário, a velocidade terminal atinge o pico e segue essa equação num modelo parecido com esse daqui que está aqui. Nada de diferente em termos de conclusão daquilo que a gente tratou quando a gente estava falando de força proporcional à velocidade, tá? É bem interessante. Agora a gente precisa discutir um pouquinho sobre essa velocidade terminal, né? Nesse caso aqui, nesse modelo de v quadrado, a gente acabou encontrando como velocidade terminal o valor de raiz de mg sobre b. Então, raiz de mg sobre b é a velocidade terminal que a gente estava marcando aqui, né? Por que a gente encontra uma velocidade terminal, afinal de contas? Porque essa força ela vai aumentando conforme a velocidade. Só que existe um equilíbrio depois de um tempo em relação à força gravitacional. Lembre-se, o que está fazendo com que o objeto caia é o fato de que a Terra, ou um planeta, ou alguma coisa assim, ela está puxando esse objeto em direção ao centro dela. Então a gente está, por exemplo, essa caneta está sendo puxada, seu solto, em direção ao centro da Terra. Então essa força é aquela força que está sendo puxada. E essa resistência do ar, ela vai segurando o movimento contrário, porque o ar não deixa a caneta cair tão livremente assim. Por mais que seja uma queda livre, o ar ele vai segurando esse movimento, de forma que ele vai oferecendo justamente uma resistência, que a gente chama. Então isso vai acontecendo uma resistência desse movimento. Num determinado momento, essa resistência vai crescendo. Quanto mais velocidade, ao contrário que parece, mais resistência. E num certo momento, essa resistência é tão forte quanto a força gravitacional. Em outras palavras, elas são iguais. Se elas são iguais, num determinado momento, não tem mais aceleração no sistema. Por quê? Porque a força que está sendo puxada para baixo é a mesma força que a resistência do ar está fazendo. Então elas estão brigando e elas estão em equilíbrio. O que acontece é que a aceleração do sistema, nesse caso, é nula. Como que eu sei que é nula? Porque aqui a gente obteve um movimento de velocidade terminal. Velocidade terminal é velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não varia. Se ela não varia, a aceleração é zero. Sendo a aceleração zero, é isso que a gente acaba percebendo aqui. Igualaram-se as forças. Quais forças? A força de atração gravitacional com a força de resistência do ar. Então perceba que aquilo que a gente espera que aconteça continua acontecendo de acordo com as equações que a gente está visualizando.
E o porquê da velocidade terminal atingir um valor é justamente porque a resistência do ar, a força de resistência do ar, ela vai aumentando até chegar num limite, que é o limite que iguala aquilo lá. Ela não passa a força gravitacional, porque se passasse esse objeto, pense, ele começaria a subir, ou pelo menos diminuir a aceleração para baixo até começar a retornar. Isso não faz sentido, pelo menos não aparentemente faz sentido aqui. Mas existe uma situação que alguma coisa estranha acontece, tá? E é o que a gente vai tentar analisar. Porque você deve ter percebido que esse problema fica bem interessante quando a gente está fazendo uma queda de um objeto muito longo. Quando você está vendo uma queda de um objeto aqui, na superfície da Terra, de um prédio, de uma coisa assim, um prédio até vale, né? Mas de um objeto que cai daqui até aqui, a queda livre, ela pode ser modelada sem resistência do ar. Mas note que se você está considerando uma posição muito grande, um espaçamento enorme, né, vai cair lá de um prédio de 30 andares, aí você precisa perceber que existe uma característica que é essa força gravitacional que está puxando o objeto para o centro da Terra, ela varia também. Você consegue perceber isso? Lá, afastado, a força gravitacional é uma. Quando ela está mais próxima, é outra. Você deve saber disso, né? No Monte Everest, é uma força gravitacional. No centro da Terra é outra. Quando os astronautas estão na Lua, que dão aquele salto super devagar, a força gravitacional na Lua é mais fraca por causa da massa. A força gravitacional ela varia por dois fatores significativos, além de outros. A massa do corpo, da Terra, da Lua e assim por diante, e a distância que esse objeto está da massa. O Sol, como você bem sabe, tem bem mais massa que a Terra, mas essa caneta não está indo na direção da Terra, do Sol. Por quê? Porque a distância é enorme, isso é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, por mais que essa caneta esteja sendo puxada em direção ao Sol também, não é significativa a ponto de ela deixar de cair e ir em direção ao Sol, por exemplo, né? Então, veja, que a depender da altura que esse objeto está, a força gravitacional muda. E se a gente está considerando uma queda de um objeto muito afastado, essa força gravitacional ela varia. E a gente precisa daí, nesse caso, considerar a variação, que é o que a gente vai fazer agora. Então, olha, eu falei que esse problema é interessante, é muito interessante mesmo. Porque, vamos ver o que vai acontecer. A gente vai concluir algumas coisas quando a gente considera a força gravitacional diferente, tá? Vou fazer a título de discussão, tá? Você pode querer resolver mais da equação, mas é para a gente tentar extrair algumas coisas que você pode fazer para refinar esse problema e para tirar novas discussões, tá? Então vamos pensar quedas de grande altitude, você tem que considerar a força gravitacional. Qual que é essa? É menos massa do corpo que está sendo puxado, na verdade os dois estão sendo puxados, né? Tanto a Terra como a caneta, m vezes mzão, vezes g, que é a constante gravitacional, divididos pela distância, vamos chamar de x ao quadrado, né? Essa força que está aqui é a força de atração gravitacional. Como comentei, inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional às massas. Um Sol com massa gigantesca puxa com mais força do que a Terra, um objeto de massa qualquer, por exemplo, uma caneta. Então o Sol puxa mais forte. Entretanto, como a gente está afastado do Sol, esse fator distância neutraliza essa ação que o Sol ou outras massas gigantescas estão puxando, como buracos negros, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Então é isso que está acontecendo, que está aqui, né? Agora, para analisar esse problema do ponto de vista da física, não é interessante você usar a segunda lei de Newton, tá? Vai ser um pouco mais difícil de resolver. Então, vale a pena você usar o teorema do momento da energia que a gente discutiu em alguns dos vídeos aí para trás, né? Escrevendo a função energia potencial, que a gente chamou de V de x, essa energia potencial, ela fica dada por menos a integral, vamos colocar uma posição inicial de infinito, um referencial infinito, de f vezes dx. Essa é a integral que a gente está aqui. Quando você integra isso aqui, você acaba encontrando a energia potencial. E ela vai me dar uma análise bem interessante, tá? Quando você integra isso aqui em relação a x, x quadrado é x na menos 2, integra, vai trocar o sinal, assim por diante, você vai obter menos m, mzão, g, que divide x. Mentira, que é menos, porque é mesmo. Tá aqui. Então essa expressão que tá aqui me dá a minha energia potencial à medida que eu vou tendo. E tendo a variação, né, da posição. E olhe, essa energia potencial me permite, pelo teorema da energia, resolver aquela integral para encontrar a velocidade. Você deve se lembrar dessa expressão. Não te peço que saiba resolver de cara, vou trocar a cor aqui, mas você deve saber que essa integral existe, né? Que ela é assim, ó, V igual a mais ou menos raiz de 2 sobre m. Lembra essa expressão lá do vídeo de... Pelo menos lembre que existe, né?
a integral daqui, aí a gente resolvia uma integral e ficava, quando eu resolvia essa integral, ficava E, que é a energia total do sistema, ela aparecia ali, né? Mais Mzão, mg sobre x, tudo isso na raiz quadrada, então elevado a meio que estava aqui. Essa expressão para encontrar a velocidade era obtida quando eu integrava a energia potencial. Integrando a energia potencial, eu encontro a velocidade. Esse resultado, se você quiser relembrar, é chamado de teorema do momento e energia. Tem um vídeo lá, teorema do momento e energia. Se eu lembrar de linkar, aí eu coloco ele lá e você vê aí o que é. Tá? Lembre-se de algumas coisas, isso é importante. Quando a gente tem velocidade, isso é simples, né? Positivo, esse movimento, vamos supor assim, é ascendente. Quando você tem velocidade negativa, esse movimento é descendente. Então você tem duas possibilidades aqui, ascendente e descendente. E aqui a gente vai verificar o que acontece com esse movimento, porque você vai perceber que em alguns casos ele é ascendente e em alguns casos ele é descendente. Para a gente fazer esse gráfico, note que a energia potencial que eu acabei de apagar, ele vai ter um gráfico desse tipo. Ó. É a energia aqui, V potencial, e ele vai estar sempre negativo. E essa aqui é a posição X. E isso aqui, a energia potencial, o gráfico faz mais ou menos isso daqui. Ó. Traça isso. Traça lá o gráfico, você vai ver que é essa aqui. Já perdeu a energia potencial? A função que eu estou traçando é essa. Ó. Menos M, Mzão G, dividido por X. Esse gráfico é o gráfico da energia potencial, né? E agora a gente pode tentar entender o que acontece com essa energia potencial. Vamos pensar alguns casos. Vou começar já pelo caso mais interessante. Se você tiver a energia total do sistema maior do que zero. Vamos traçar essa energia total? Essa energia total está passando aqui no gráfico. Ó, ela é maior que zero. Ela está aqui, por exemplo. Ó. Vou chamar isso aqui energia zero. Energia total inicial. Se ela for maior do que zero, note que essa função potencial ela não tem retorno. Porque para ter retorno, a gente precisa encontrar um pico para ele começar a voltar. Só que essa função ela forma uma assíntota para cá. Ela nunca vai passar para ser positiva. Lembre que você tem 1 sobre x, nunca vai ficar positivo, e negativo ainda, né? Então ele sempre está aqui por baixo. Então se tiver uma energia daqui, ele nunca vai alcançar esse ponto que está aqui para cima. Conclusão, esse objeto, quando você dá uma energia muito grande, esse ponto, ele não tem ponto de retorno, vamos colocar assim. Não há ponto de retorno. Como que é o movimento de queda livre, afinal de contas? Se você lançar, vamos pensar agora, em vez de lançar para baixo, lançar um objeto para cima, esse objeto ele começa a subir, uma hora ele para e passa a retornar. Se você dá uma energia muito grande para ele, maior do que essa expressão de velocidade, de energia potencial, quantista indefinida, o que acontece é que esse objeto sai não tem ponto de retorno. Ou seja, ele sai da atmosfera e vai embora para sempre, né? Então isso que acontece. Agora veja. Agora, imagine só qual que é, afinal, essa velocidade, né? Se o corpo move para cima, ela vai ter essa velocidade. Quando você analisa essa expressão de novo, acabei de apagar, ela é dada por raiz de 2e sobre m. Então ele vai subir para cima, forever, para sempre, tá? E com uma velocidade de raiz de 2e sobre m. Essa é a expressão que a gente tem ali. Agora, veja, se essa energia for menor do que zero, vamos embora, ver. Se E for menor do que zero, o que vai acontecer? Ó? Então eu vou colocar E1 aqui para a gente analisar. O E1, ele está aqui, ó, é menor que zero, vamos supor aqui. Se ele está aqui, a energia do sistema, então ele está fazendo uma linha nesse ponto. Quando o objeto atingir esse ponto, que é o ponto de maior energia potencial, ou seja, menor energia cinética, em outras palavras, quando ele para, já que a energia total é toda potencial, ele passa a retornar, diminuindo a energia potencial e convertendo a energia cinética. Se ele passa a retornar, ele cai. Então ele vai tentar subir, essa energia faz com que ele suba até aqui, chegou num limite, ele cai. E ele volta para o centro da Terra até com que ele pare, né, de alguma forma, né? Então, isso aqui, quando a gente tem, ele não tem ponto de retorno. Desculpa, ele tem ponto de retorno. E o ponto de retorno, ele pode ser calculado, que ele vai ser dado por M
Mzão G divididos por menos Z. Tá? Esse é o ponto de retorno. Como eu comentei, não estou mostrando os cálculos do ponto de retorno, nem da velocidade. O da velocidade só porque eu apaguei aqui, mas o do retorno não estou mostrando aqui. Mas ele vai ter um ponto de retorno, isso que é bem relevante, tá? Pra você notar. Agora, o outro caso, e esse caso é bem chave também, é se você fornecer uma energia igual a zero em relação ao sistema de referência, né? Então imagine que você colocou uma energia até aqui. Uma energia E igual a zero faz com que, vamos supor, E2 aqui, que está aqui, E2, ela está com energia potencial aqui, energia total aqui. Se você joga ela para cima com essa energia total, ela vai subir até atingir esse ponto. Quando ele atinge o ponto, como você viu nesse problema anterior, ele recua. Mas nesse ponto aqui, ele nunca vai atingir o ponto dali. Muito entre aspas, nunca vai atingir, né? Ele atinge no infinito. O E0 de fato não atinge nunca, não tem ponto de retorno. Esse aqui tem. Quando que é o ponto de retorno? No infinito. Esse ponto do infinito, né, quando o ponto de retorno está infinito, a gente coloca que a gente chama essa velocidade de velocidade de escape. Por que velocidade de escape? Porque essa velocidade, é a mínima que você tem que ter para o objeto sair da força do campo gravitacional significativo que a Terra faz. Então, mais uma vez, o lápis não está sendo apontado para o Sol, porque a gente não está no campo gravitacional, na parte significativa dele, que realmente faz com que os corpos comecem a ir para aquela direção. A gente saiu desse espectro, né? Agora, quando a gente tem uma energia igual a zero, a gente acaba encontrando a energia mínima que eu preciso para que esse objeto saia desse ponto e não retorne mais. Por quê? Qualquer energia menor do que ela tem um limitante aqui. Pode ser um limitante mais demorado, em função do tempo, mas tem um limitante em que ele para e volta. Nesse caso aqui, não tem limitante nenhum, então ele continua ad infinito. A essa velocidade, correspondente a essa energia nula, a gente chama de velocidade de escape. E é a velocidade, você deve ter ouvido esse termo, né? Que você precisa ter para você, por exemplo, mandar um foguete para fora da Terra. Qual velocidade tem que ter? Pelo menos essa daqui. Pode ser mais? Claro que pode. Ninguém vai fazer com limitante. Mas é para você ter uma noção como que os cálculos funcionam. Então, veja que interessante. Agora, finalmente, a gente terminou a aula de queda livre. O problema de queda livre, ele fala de algumas coisas que são muito fortes na física. Quais são eles? Qual é o efeito da resistência do ar? Qual é o efeito quando a gente considera a força gravitacional e encontra a velocidade de escape? E da resistência do ar, né? Se ela é proporcional à velocidade ao quadrado, assim por diante. Então, são alguns resultados bem interessantes que a gente está discutindo, né? Então, vale a pena você dar uma lida, respira bem, dá uma conferida no livro e qualquer coisa, sei lá, dá um grito, manda uma mensagem aí, fala, professor, que cor maluca, ou sei lá, não entendi nada, que a gente vai te salvar, tá bom? Tchau!